Estão vendo minha tela? Está começando a ficar disponível. Quando tiver pronto, pode começar, viu, Alan? Está aparecendo agora? Está aparecendo. Pronto. Vou iniciar. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Alan de Almeida Albuquerque, né? Eu sou o novo pesquisador visitante, vou iniciar agora em agosto. Vou apresentar o plano de pesquisa intitulado Processos de Reação-Separação aplicados à produção de biodiesel. Sou orientado pelo professor Antônio Antonino, né? Eu vou iniciar aqui uma introduçãozinha sobre biodiesel, né? Parte histórica, incentivos, né? A gente sabe que no Brasil, desde a década de 70, que o biodiesel tem sido incentivado, né? Pelas questões de evitar, né? Ter a descentralização, no caso do petróleo e seus derivados, né? Só que depois de um tempo, razões econômicas, né? Ficou até 2004 sem ter muito interesse no biodiesel. Então, a partir do Programa Nacional de Uso e Produção de Biodiesel em 2004, e depois em 2008 com a instituição pela ANP, né? De adição de 2% em volume de biodiesel no diesel de petróleo, que se tornou obrigatório. Então, a partir disso, o biodiesel começou a se tornar mais importante no Brasil e também no mundo, né? E, atualmente, a gente tem uma adição, né, de 12% e pode chegar a 15% lá em 2023, né? As matérias-primas mais utilizadas seriam os óleos comestíveis, né? Só que aí tem um problema, né? Que tem a competição com o mercado de alimentos, com o óleo de soja, por exemplo, que representa, então, os óleos comestíveis 85% do custo do biodiesel. Por esse motivo, indústrias e outros pesquisadores têm buscado usar óleos não comestíveis, né? Só que também pode ser um problema, dependendo se o país é pequeno e não tem terras aráveis suficientes, ou um clima frio, ou até porque tem a competição com a agropecuária, né? Então, outra matéria-prima que tem se utilizado muito são os óleos e gorduras residuais, que poderia ser óleo de fritura usado ou resíduos, né, de gordura de animais. O problema é que eles têm alto teor de ácidos graxos livres, que complica a produção de biodiesel. Eles, em geral, são vendidos como graxa amarela, com teor menor do que 15, e marrom como uma concentração acima de 15. Então, eles sendo mais baratos como graxa marrom. As vantagens de utilizá-los é porque reduz os impactos ambientais, né, relacionados ao descarte inadequado deles, né, assim como os custos, já que eles representam de 40% a 70% menos do que o custo de se utilizar óleos comestíveis. O principal método de produção para a produção de biodiesel, ainda assim, é a reação de transesterificação, onde quase sempre se usa um óleo comestível, né, que é composto a maior parte de triacilgliceróis, reage com álcool de cadeia curta em presença de um catalisador básico, produz ésteres que vão compor o biodiesel e a glicerina que pode ser purificada depois e agregar para um glicerol mais puro. Aqui tem um problema porque o NaOH, que é um catalisador homogêneo, ele vai aumentar o custo de tratamento de resíduos e depois tem que separar com um sal esse catalisador. Quando a gente usa óleos e gorduras residuais, por serem mais baratos, o problema é que a gente tem um alto teor de ácidos graxos e por isso a gente tem que colocar um pré-tratamento no processo para aumentar o rendimento. Por isso, o processo convencional usado na indústria tem um pré-tratamento antes da transesterificação para produzir biodiesel. Esse pré-tratamento se baseia numa reação de esterificação, onde o ácido carboxílico, que é o ácido graxo, reage com álcool de cadeia curta, mas dessa vez com um ácido, um catalisador ácido homogêneo, por exemplo, ácido sulfúrico. Então, a gente produz esta, que vai se compor o biodiesel também, e água, né? Só que aqui tem um problema que a gente precisa separar tanto o ácido sulfúrico no final, a água, e tem o álcool que entra em excesso para deslocar a reação. Por esse motivo, no processo convencional, tem um adicional número de equipamentos e também se adiciona uma extração com glicerol, que aumenta o custo de investimento e também de operação. Então, processos alternativos têm sido propostos e os que têm se mostrado mais promissores, pelo aumento de produtividade e diminuição de custo, é o uso de destilação reativa. Basicamente, um processo industrial normal, a gente usa um reator, né, para fazer uma reação de transesterificação, e com o álcool que entra em excesso aqui, a gente usa uma coluna de destilação depois, né, para poder recuperar o álcool e retornar para o reator, né, e produzir biodiesel e glicerol para a purificação. Quando a gente usa uma coluna de destilação reativa, a gente usa o princípio de intensificação de processos, juntando um reator e uma coluna apenas, onde a zona 2 é a zona reativa, onde a reação ocorre, e a zona 1 e a zona 3 são zonas de separações. A gente remove o álcool aqui no topo, desloca o equilíbrio e retorna o álcool. Então, a gente pode usar menos álcool e ainda reduz o custo de investimento.
Outra proposta que existe é o uso de catalisadores sólidos, ou seja, catalisadores heterogêneos. Você pode colocar recheios de catalisador aqui e reutilizar esse catalisador por diversas vezes. Claro que ele tem que funcionar em condições moderadas, ser insensível à água, a ácidos graxos, e muitos estudos têm sido feitos para desenvolver catalisadores sólidos para a produção de biodiesel. Também no Brasil tem se incentivado o uso do etanol, né, até pela questão de alta produção, já que a grande maioria das plantas ainda usam metanol, que é tóxico e vem dos derivados de petróleo. Para isso, nesse trabalho, vai ser utilizado basicamente o simulador comercial da AspenTech, né, o Aspen Plus, para se fazer essas simulações para atingir esses objetivos, que seria desenvolver novos processos de reação-separação, né, que inclui destilação reativa e catalítica, para produzir biodiesel a partir de óleos residuais. Então, como objetivos específicos, a gente vai avaliar as propriedades termofísicas dos compostos, atualizar um banco de dados de equilíbrio de fases que a gente tem, modelar esse equilíbrio de fases para sistemas etílicos, validar os modelos, tanto cinéticos como de equilíbrio de fases, para então ter confiança em projetar, dimensionar e avaliar esses processos de reação-separação, onde a gente pode usar destilação catalítica, que usa catalisador heterogêneo e destilação reativa, absorção catalítica ou destilação catalítica híbrida, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, a gente também, com os processos mais econômicos, tecnicamente viáveis e ambientalmente corretos, pode trabalhar com otimização local e global, fazer uma integração energética e analisar a flexibilidade quanto à porcentagem de ácidos graxos, já que ela pode variar. A relevância e a justificativa desse trabalho é porque foi observada a escassez de estudos de projetos, simulação e viabilidade, combinando destilação reativa, catalisador sólido e matérias-primas com alto teor de ácidos graxos. Para isso, a gente vai usar a destilação catalítica, que nada mais é a destilação reativa com catalisador sólido. Também foi observado a escassez de estudos que unissem a reação de esterificação e transesterificação simultâneas, dependendo do catalisador, para reduzir o número de equipamentos. Também foi observada a ausência de uma modelagem do equilíbrio de fases trifásico, onde, por exemplo, se a gente tivesse aqui as duas reações ocorrendo na coluna, de esterificação e de transesterificação, a gente teria um equilíbrio líquido-líquido-vapor, e aí a gente teria que fazer uma modelagem do equilíbrio de fases para o caso de sistemas etílicos, para poder representar e poder validar depois com perfis de temperatura da coluna, tal como com resultados de conversão e rendimento, e também poder representar ao mesmo tempo o equilíbrio líquido-vapor e o líquido-líquido na base e no decantador. Então, a abordagem que a gente vai seguir é, inicialmente, fazer uma revisão da literatura, avaliar as propriedades termofísicas dos compostos, né, porque muitas vezes o software não representa bem para alguns compostos, atualizar o banco de dados de equilíbrio de fases, que está em andamento, escolher os modelos cinéticos e termodinâmicos, dependendo dos processos, range de pressão, de temperatura, e para aí a gente pode se utilizar de alguns métodos, né, a gente utilizou em RTL anteriormente, pode usar outros, inclusive da equação da termodinâmica estatística SAFT, né, e fazer a modelagem do equilíbrio de fases, tal como a modelagem cinética, né, fazer a validação desses dados baseados em experimentos da literatura, para então ter confiança de projetar, dimensionar os equipamentos dos processos de reação-separação e analisar a viabilidade dele, tanto questões técnicas, né, quando a gente vê lá as normas da ANP, né, questões econômicas e ambientais. Por fim, os que forem mais econômicos, ambientalmente corretos e atender tecnicamente, a gente faz otimização, integração energética e estudo de flexibilidade. Então, como resultados esperados, a gente mostra alguns resultados, por exemplo, que a gente pode obter, análise de propriedades termofísicas, que a gente pode analisar dados experimentais, no caso dos ésteres etílicos, que a gente vai ter que testar, com modelos do software e modelos também de contribuição de grupos. O banco de dados que a gente vai estar continuamente tentando atualizar, né? Atualmente a gente tem dados de equilíbrio líquido-vapor 6.527, líquido-líquido 2.670 e líquido-vapor 46, para poder usar na modelagem. Na modelagem anterior que a gente fez para sistemas metílicos, a gente usou essa quantidade de dados de líquido-vapor e essa daqui de líquido-líquido e líquido-líquido-vapor. E conseguiu, então, através do modelo NRTL, correlacionar, né, com um único conjunto de grupo de parâmetros, né, tanto os três equilíbrios, o equilíbrio trifásico foi o primeiro trabalho a publicar isso, né, então, aqui seria o equilíbrio líquido-vapor, o equilíbrio líquido-líquido, né, e o equilíbrio líquido-líquido-vapor da mistura. E agora a gente tem a ideia de fazer isso para os sistemas etílicos, que ainda não foi feito. Em relação à validação dos modelos, depois de a gente escolher qual a cinética que vai utilizar, dependendo dos experimentos que são reportados na literatura, tal como
o equilíbrio de fase que a gente modelou, a gente vai pegar, então, como exemplo, a gente tem um trabalho anterior, que foi para sistemas metílicos, a gente tem uma distilação catalítica, e a gente conseguiu representar o perfil de temperatura nela, com um modelo termodinâmico e a cinética, tal os rendimentos e as conversões do processo. A gente também vai fazer, depois que fizer toda essa parte de equilíbrio de fases, o desenvolvimento de processos de reação e separação, e para isso comparar com o processo convencional, que eu tinha mostrado que tinha um pré-tratamento, justamente são todos esses equipamentos aqui que encarecem o processo, e quando a gente usa uma catálise homogênea na transesterificação, a gente tem todos esses tratamentos aqui para o catalisador, né, que encarece o processo. Então, ideias de processos alternativos, por exemplo, por destilação catalítica, seria a gente usar esse processo completo aqui como duas colunas de destilação catalítica, uma de esterificação, onde essa zona 2, que é uma zona reativa, a gente teria um catalisador sólido ácido, e essa outra zona 2, a reação de transesterificação, um catalisador sólido básico. Então, separando o álcool ao mesmo tempo, né? Se não, claro, pode ser que não funcione, então a gente pode testar também unindo essas duas colunas para reduzir ainda mais o custo de investimento e analisar se realizar a reação de esterificação nessa zona 2 e nessa zona 3, e retirava aqui o álcool com a pureza, né, tentando aumentar o máximo possível para em torno de 99%. Caso a gente use etanol e tenha problema com a questão do azeótropo, a gente também pode trabalhar com uma configuração arrojada de destilação catalítica de parede dividida, onde a gente bota uma parede aqui para ter uma zona 5 que funciona como se fosse outra coluna de destilação reativa que a gente conectou aqui, reduzindo o custo de investimento. Então, a gente removeria a água e podia purificar mais o etanol. Claro que depois a gente precisaria fazer os processos de separação da indústria do álcool para, se quisesse, retornar com o etanol anídrico. Os processos viáveis, tecnicamente, a gente ia avaliar a parte econômica e ambiental, né? Então, tem um exemplo aqui de um estudo anterior, a gente comparou hidroesterificação com destilação catalítica. Então, a gente vê custo de tratamento de resíduos, de emissão de CO2, né? Vai fazer uma otimização estocástica e local, né? Estocástica conectando o MATLAB, né? Então, para reduzir indicadores econômicos, né? E também incluir indicadores ambientais, que é o cronograma, né? A gente espera ao mínimo, né, ter 3 artigos, um de equilíbrio de fases e outros 2, né, do processo de reação e separação. E quanto às licenças dos softwares, que seriam os recursos, a gente tem uma parceria com o Laboratório de Combustíveis, do LITPEG, tem o AspenTech e o MATLAB disponível, e eu tenho acesso também a um computador remoto da Universidade de Waterloo. Contribuições para o setor de energia, incentivar a construção de usinas com uso de destilação catalítica, para aumentar a produtividade, reduzir impactos ambientais negativos, redução de custo de investimento e operação, produzir um biodiesel com preço comparável ou até menor que o diesel de petróleo, um biodiesel verde, né, vamos dizer assim, que utiliza bioetanol em vez de metanol, e incentivar políticas públicas de coleta de óleos e gorduras residuais. Os agradecimentos, e eu finalizo. Alan, muito obrigado, Alan, pela sua apresentação. 12 minutos e 39 segundos. Vamos passar de imediato, pessoal, aos comentários. Eu peço ao professor Paulo Lira que, por favor, comece com suas observações. Seus comentários, Paulo. Vamos lá, bom dia a todos. Novamente, tivemos apresentações todas muito boas, e tirando as falhazinhas, na primeira por problema da internet, e não por falta de domínio, então acho que os 3 demonstraram domínio no tema, apesar de serem iniciantes, né, e alunos de iniciação científica. O último, obviamente, não, é o PV, né, já mais maduro. Só uma curiosidade na primeira apresentação, que ele falou de otimização dos parâmetros, baseado em que princípio seria essa otimização dos parâmetros? Eu esqueci o nome do primeiro, Raniel. O Raniel ainda está aprendendo os parâmetros, acho que eu posso falar um pouco. Professor, são parâmetros matemáticos. Esse algoritmo de aproximação estocástica, ele tem como ser provado matematicamente, e aí são parâmetros, por exemplo, na perturbação do domínio do vetor de variáveis θ, por exemplo, vazões. Então, o parâmetro C, ele perturba como se fossem diferenças finitas centradas à esquerda e à direita, e o parâmetro A, ele vai ter a ver com o tamanho do passo do algoritmo, só que eles são sequências que decrescem. Daniel, pode colocar
a apresentação do fluxograma do SPSA em 6 etapas? Sim, sim. Ele ainda vai começar a estudar essa parte dos... Porque tem muita coisa de petróleo também, né, que ele está aprendendo. E pronto, Como é que seria de forma automática? Então, aí tem como fazer uma rotina prévia aqui para estimar esses 2 adequados a cada problema, né? O C, o A. O C tem a ver com o domínio, o A tem a ver com o tamanho do passo aqui nessa... Certo, eu queria saber exatamente o que é que estava por detrás deles e como é que aí conseguiria definir para cada problema de forma automática. Isso, é porque nessa equação aqui da atualização do θ, né, o gradiente, quando é o gradiente determinístico, ele tende para zero, mas no SPSA não, quem tende para zero é a sequência AK, que aí vai depender de como o problema se comporta. E aí o ideal é automatizar esses parâmetros antes, para não ter que ficar fazendo chute, né? Tentativas, isso. Tá ótimo, tá ótimo. Foi só curiosidade. Perfeito. O trabalho de Pedro também está iniciando. A gente teve uma apresentação de um outro aluno, do DEM, eu acho, né, que também vai trabalhar em algo semelhante. Acho que podem trocar figurinhas dessa parte de petrofísica digital, né? Inclusive, aí tem o professor Antonino tem os equipamentos, né, que eles vão utilizar. Então, poderiam depois fazer algum tipo de confronto dos resultados, né? Isso eu estou falando no caso de Pedro. Por fim, o PV também fez uma apresentação muito boa e não existe nada experimental, né? Tudo é a parte computacional, de simulação, né? Isso eu fiquei só com essa dúvida, se também vocês também têm algum aparato e fazem algum tipo de experimento. A princípio vai ser tudo, professor, simulação computacional, mas eu tenho um apoio da planta de Caetés lá, de produção de biodiesel, que eles estão instalando lá uma coluna de destilação reativa. Então, a princípio pode ser que se utilize alguns dados de lá, mas Certo. não é certeza ainda. Mas, por enquanto, dados da literatura. Perfeito, perfeito. Foi só a curiosidade. Enfim, por mim está tudo ótimo. Vamos em frente. Obrigado, Paulo. Eu passo logo também para Leonardo. Professor Leonardo, com suas observações. Bom, por favor. Boa tarde, pessoal. Novamente, muito boas apresentações, né? Muito bom, né? O nível de todas as apresentações e tudo, desde acho que eu vi, pelo menos, né, nesses dias. Eu não vou falar da do Alan já é um pesquisador formado, né? É covardia, né? Não vou... já está ali com toda a bagagem. Mas os 2 primeiros, eu queria, assim, nesse tipo de apresentação, né, via live, né, assim, era bom falar um pouco, na hora de, quando for começar, falar um pouco mais, além do nome dos orientadores, falar o programa que está, onde está sendo feita a pesquisa, o programa de pós-graduação, né, dizer se é iniciação científica, mestrado ou doutorado. Eu acho que deveria um pouco padronizar isso, porque a gente, às vezes, não vê na tela... na verdade, o que é mais importante uma coisa que eu aprendi, né? O sentido mais forte é o áudio. Você ouve sempre, você nunca para de ouvir as apresentações, mas você para de ver algum momento, o seu computador salta uma tela, salta uma coisa. Então, era muito importante no comecinho falar. Então, Paulo comentou aí, eu acho que o primeiro apresentador foi iniciação científica, né? Importante, eu acho. E o segundo, eu me perdi um pouco, eu não sei que nível de pesquisa era. Também graduação, viu? São 2 de graduação. Os 2 são de graduação. Aí a gente já fica mais fácil a gente falar, assim, avaliar, né? Então, isso ainda aumenta, acho que muito bom, muito seguros, né?
Aniel, né? O Aniel teve uns problemas aí de internet, mas seguiu adiante. Então, muito boas as apresentações. Eu queria, na do Aniel, eu fiquei um pouco... Será que eu posso botar aqui um gráfico? Lógico, fica à vontade, Leonardo. Vou botar aqui, tá? Vou fazer aqui. Porque ele mostrou lá uns dados meio desanimadores para a indústria do petróleo. Não tão desanimadores, né? Mas eu vou compartilhar aqui de uma tese que eu fui esse ano na Unicamp, e tem um dado diferente, eu ia chamar a atenção. Vocês estão vendo aí? Aniel, procura essa referência aqui da ExxonMobil, recente, 2018, que dá uma outra cara aqui a esses dados futuros sobre o petróleo, tá? Aqui é a demanda global de energia primária. Então, bota aqui, olha, se você botar a indústria do carvão, a indústria de hidrocarboneto, carvão, petróleo e gás natural, fica lá em cima, a eólica bem pequena, nuclear aqui e outras renováveis. Está bem diferente daquele... Fiquei meio assim, porque, inclusive, a previsão era 2041, né? Ou isso aqui já está muito desatualizado, ou a ExxonMobil, a maior petroleira, né? Está puxando a sardinha para eles. Mas eu te passo Mas você concorda que está bem diferente? Tá bem diferente o dado mesmo. Está bem diferente. Eu fiquei assim, poxa... Mas, professor... o seu está mais desanimador. Mas é porque lá ele mostra 2040 e 2050, e também 2050. Né? Mostra lá, Daniel, de novo. Em 2050... Em 2050, o dado é mais desanimador mesmo. É isso aí. Em 2040... Coloca aí, Daniel. É mais ou menos assim Desanimador ou animador? A gente tem fontes alternativas, é animador. Bom. Na minha cabeça de dinossauro da área de petróleo, mas que, na verdade, o que a gente faz tem outras aplicações, né? Inclusive essa parte de armazenamento de CO2 que vai crescer e tudo isso. Então, nessa tese também tem outro gráfico muito bom sobre a demanda de armazenamento de CO2, que tem aumentado muitíssimo, e é uma indústria, digamos assim, bastante ligada, ambiental já, mas bastante ligada a quem está trabalhando com petróleo. Mas, de fato, Paulo, na minha cabeça, eu digo assim, desanimador na minha cabeça, dinossauro de petróleo, né? Mas, é fato, é animador para quem está nas renováveis e tudo isso. Mas é muito interessante esse teu estudo aí, eu gostei. Esse teu dado e se puder depois passar para a gente essa referência, é sempre bom, e nisso aí você fez bem, né? Você vai estar fazendo uma pesquisa, né, de otimização e tudo, então colocar esses dados que tem tudo a ver, né? Situou muito bem o problema, tá certo? Obrigado, professor. Ok. Teve o seu colega, que é o Pedro, né? Exatamente, Leonardo. Pedro também é aluno de graduação da mecânica. Então, Pedro, você está no começo, eu só fiquei na dúvida, porque eu já tive em apresentações é um assunto muito legal, muito assim, à frente, né? Você vai ter que integrar aí dados, né, de tomografia, né, com simulação. Quais são as equações? Você tem ainda, você vai usar o OpenFOA, né, que é um programa usado assim bastante. Uma das questões é se vai usar Navier-Stokes, Brinkmann-Stokes. Você sabe qual é a equação que você vai finalmente modelar na escala assim, do microporo, assim? Oi, então, eu poderia só dar uma olhada aqui para confirmar. Só um minuto. Porque isso é uma discussão que a gente viu aí nos fóruns, nessas redes que a gente participa. Tem um professor da PUC Rio, que é Márcio Carvalho, que ele faz muita modelagem muito bonitas, sabe? Muito bonitas. Tem muito trabalho publicado. Ela é da PUC Rio. Márcio Carvalho, o pessoal deve conhecer. Aí, os seus orientadores e tudo. Vale a pena dar uma olhada. Ele usa, já teve lá discussões
porque ele usa Brickman Stokes, né? Aí já teve discussões acaloradas nessas redes que a gente participa. Não, mas devia ser essa aí. Era uma pergunta que, na verdade, eu estou levantando porque eu ouvi como assistindo esses seminários. Uhum. Eu dei uma olhada aqui no nosso plano de trabalho. O professor também citou essa equação de Brickman-Stokes, mas ele poderia confirmar, o professor Ramiro, se ele estiver aí, puder falar. O professor Ramiro pode falar, professor. Ele falou no chat, aqui ele no confirmou. chat. Ele escreveu Stokes, mas é bom ele falar. Obrigado. Stokes, né? Não, beleza. Eu só queria, na verdade, chamar a tua atenção, que tu for apresentar, né, em algum momento aí, vão te perguntar exatamente essas equações. Uhum. É importante saber. Oi, alô, estão me ouvindo agora? Opa, Ramiro. Finalmente, meu microfone não está funcionando aqui, eu estou tentando falar meia hora aqui brigando com o negócio. Bom, estamos ouvindo alto e claro, e gostou, Ramiro, pode falar. Bom, eu estudei bastante esse assunto, Leonardo. Inicialmente, 100% Stokes puro, não precisa ser Navier-Stokes, porque é muito devagar, e Brinkman só quando for para carbonato mesmo, em muito larga escala, modelos que a gente não vai rodar tão cedo. Tá certo? Porque já está feito estudo para isso, né? A Brinkman, para a maioria dos problemas, não acrescenta nada, exceto o custo a mais, certo? Não acrescenta nada. Entendi. O Márcio Carvalho lá apresentou o Brinkman Stokes. A pessoa já tem, né? Para carbonato. Né? A pessoa já tem, ele vai rodar para mostrar que tem que usar o que ele tem, né? Aquele problema de sempre. Eu já vi estudo comparativo, mais de um estudo comparativo, mostrando que realmente não é necessário. E do ponto de vista numérico é complexo, né? Tem que usar elementos aí de alta ordem. Exatamente. A implementação é mais sofisticada, aí o cara tem aquele baita trabalho para implementar, então ele vai usar, né? Pronto. Então, o que eu tenho já está pronto, eu vou usar. Claro. Mas não há necessidade, realmente. Na enorme parte dos problemas pode ser feito simplesmente com a simulação no poro. A matriz é impermeável, tá entendendo? As rochas são impermeáveis e o poro é um vazio, tá certo? Isso. Então é Stokes puro. Na maioria dos problemas é o que dá bons resultados. Quando a pessoa vai tentando transformar isso num esquema multi-escala, aí a coisa começa a complicar e não ficar tão óbvio. Mas para a primeira aproximação é todo mundo Stokes. Ainda mais quando vai fazer para calcular a permeabilidade relativa, que tem que ser multifásico, então já viu a complicação, né? Que tem que ser. Pois é, então aí volta para ser. O cara de Brinkman volta para Stokes, porque é o que dá para fazer. Porque é o que dá, é possível, né? Exatamente. Então, por enquanto, vai ficar nisso. Ok. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Boa sorte a Aniel, a Pedro. Parabéns e obrigado, Alan, pela apresentação tão clara. Bem-vindo ao PRH, né, como PV. E é isso, obrigado professor. Obrigado. Pessoal, obrigado, Leonardo, obrigado, Ramiro. Eu acho que Paulo, quando falou, tocou num ponto fundamental nosso, que é justamente a integração de nossas atividades. Viu? Colocar aí para Pedro, para Ramiro, vocês podem dispor de imagens, não é, que nós temos à disposição, podemos fornecer para vocês sem nenhum problema, será um prazer. Eu acho que é fundamental, Ramiro, que haja essa integração, porque Lucas, meu aluno, vai trabalhar com Python, vai trabalhar também, ele vai fazer algo mais aprofundado, mas está exatamente na mesma linha que Pedro. Então, um dos nossos objetivos é nos integrarmos, lógico. Então, será, veja, não apenas um prazer, como eu acho que é uma obrigação nossa haver essa integração, né? Não tem porquê, se vocês estão trabalhando, lógico, podem trabalhar com todas essas imagens já, o banco de dados que está disponível, mas nós temos imagens reais, tá certo? Tanto de rocha como de solos. Então, está à disposição, e eu queria reafirmar isso porque é uma obrigação nossa, né?
E o comentário de Paulo vem nesse sentido, e também no seguinte, né? O nosso PRH é extremamente diverso, né? Nós estamos com biocombustível, não é, quer dizer, com energias renováveis, então nosso espectro para tristeza de um e alegria do outro, eu acho que vem a ser a alegria de todos nós, viu? O petróleo eu acho que ainda vai durar, mas vai ter uma migração, né, natural, e todas as ferramentas aqui, nas apresentações que foram vistas, né, serão uma questão só de aplicação, não é, de uma matriz à outra. Mas, pessoal, eu acho que essa diversidade nossa e nós conhecermos, não é, o que cada um, não é, dos nossos bolsistas estão desenvolvendo, isso é fundamental. Esse foi o objetivo, não é, desses seminários, para a gente afinar esse conhecimento. Digo a vocês que hoje, mais uma vez, ontem, a ANP adiou novamente, não é, o envio dos planos de trabalho para 31 de agosto, mas o que nós vamos agora, sem dúvida, nesse mês de agosto, é finalizar, não é, todos os planos de trabalho. A comissão gestora teve um trabalho de olhar cada plano, nós vamos enviar as sugestões que a comissão elaborou, e sempre no intuito de que os planos fiquem, evidentemente, né, da melhor maneira possível. Uma coisa é que nós temos a intenção de publicarmos na nossa página esses planos. Hoje a professora Bruna levantou um aspecto, né, da questão de preservar algumas informações. De toda maneira, esses planos, a exigência da ANP e do PRH, nós seremos obrigados, né, a enviar para a ANP. Essa questão da divulgação nossa, a gente pode divulgar na nossa página, talvez de maneira mais restrita, isso a gente pode discutir, mas não temos... Eu não sei o nível de divulgação que cada projeto desse vai ter quando, não é, chegar lá na FINEP, ANP, etc. Mas, de toda maneira, esse que eu queria ressaltar essa informação, que a informação não vai ser assim tão confidencial, né? A nossa obrigação de colocar os planos, de ser encaminhado, a gente pode discutir de que forma a gente pode, na nossa página, fazer a divulgação disso. Tá bom, pessoal? Isso a gente discute, mas o mais importante disso tudo é que os planos fiquem ajustadinhos, né, com todo, não é, o mínimo de problemas de ortografia, de problemas que venha, não é? Então, é nesse contexto que a gente vai procurar ajudar, e evidentemente, eu acho que, eu não sei, confesso a vocês, o nível de avaliação que a ANP vai fazer lá, o AFINEP, se eles vão pegar e apenas, não é, colocar isso lá no arquivo, ou que tipo de avaliação eles vão fazer de cada projeto desse. Mas uma coisa certa é que nós somos obrigados a enviar cada projeto, cada plano de trabalho do aluno. Isso vai ser porque isso está sendo adiado, como eu já falei da última vez, é porque o SIC Bolsas ainda não está adequado para receber os planos. Parece brincadeira, mas é verdade. Era para ser no dia 30, passou para o dia 31 de julho, e estamos agora para o 31 de agosto, porque o SIC Bolsas ainda não foi adaptado para que a gente possa encaminhar os planos de trabalho. Mas nós vamos fechar, nós vamos fazer a nossa parte, estamos fazendo a nossa parte, e vamos, se Deus quiser, agosto, deixar tudo prontinho. E aí é problema da ANP, como é que a gente vai? Eu já enviei, não é, o do pós-doc via e-mail, porque ficou numa dúvida enorme, e, lógico, para não prejudicarmos o nosso aluno, né, o nosso bolsista, eu fiz isso, mas a ANP foi clara e que suspendeu, porque ela não tinha também estrutura para estar recebendo todos esses planos por e-mail, e adiou para agora, o novo prazo é 31 de agosto. Mas eu espero que a gente venha finalizar os nossos planos em agosto, viu, pessoal? O mais cedo possível, a gente ter tudo bonitinho, o plano de todos os bolsistas. Então, era esses comentários gerais. Quem tiver mais algo, não é? A gente sabe que hoje, daqui a pouco, muitos terão aula a partir das 14 horas. A nossa combinação é que é 14h15 o limite, para tentar que as pessoas fiquem até o final. Já foram feitas as apresentações, cumprimos aí o nosso objetivo, que foi justamente a apresentação de todos. Eu acho, corroboro com o Paulo, as apresentações foram
muito boas, apesar do probleminha de internet de Raniel, viu, Liliane? Parabéns. Ramiro, você está com a palavra, pode falar à vontade. Oi, Antonino, duas coisas que, na verdade, são a mesma coisa, rapidamente. Em relação à colaboração, claro que a gente está interessado, a gente só está esperando tentar, a gente nunca fez nada nessa área, que é entrar na área primeiro, antes de complicar mais, né, envolvendo uma imagem real, alguma coisa, a gente quer rodar o negócio que existe já primeiro, tá certo? Daí para frente, quando tiver um pouquinho mais de segurança na área, nós mesmos, a gente vai com certeza colaborar mais aí. E nessa mesma linha, eu queria perguntar para ela, falar com a Alana, com o PV, uma coisa. A gente tem no nosso grupo uma única pessoa trabalhando com simulação composicional de reservatório de petróleo, que não é a mesma coisa, obviamente, que ele faz, longe disso, mas envolve os mesmos princípios físicos de equilíbrio químico e dinâmica. E é uma aluna de iniciação científica, uma aluna excepcionalmente boa, mas ainda é uma aluna de iniciação científica meio perdida no mundo, bastante complicado, né? Talvez, né, como essas coisas têm bastante a ver, né, vocês pudessem também conversar um pouco sobre essa parte de equilíbrio químico. Eu queria saber dele se ele conhece algum software de distribuição livre para essas coisas de cinética química, um software chamado Cantera. Então, o Cantera eu não conheço, mas tem os outros softwares que eu sei que é livre, o Python, se a gente quiser, pode programar a cinética, né, o Scilab, né? Eu uso mais. Não, mas aí você está programando, pelo amor de Deus, não. Perceba, o Cantera é um pacote que tem a cinética, tem tudo isso, as equações de equilíbrio de fase, está tudo pronto já. É diferente, você pode chamar de uma linguagem de programação, mas você não precisa programar isso, tá certo? Deu uma espiada nesse negócio. Eu, há muitos anos atrás, eu mexi um pouco com isso e usei esse software. Ele era bem bacana já há muitos anos atrás. Eu não sei como ele está hoje. Eu escrevi o nome aqui. Dê uma espiadinha, porque pode ser que tenha alguma coisa útil para você. Eu vou dar uma espiada, professor. E se sua aluna precisar, professor, eu vou passar um e-mail para o senhor, se quiser mandar um contato dela, posso ajudar, certo? Não é nem minha aluna direta, ela no nosso grupo, mas às vezes esse negócio é complicado, né? Você sabe mais do que eu. E ter alguém que entenda um pouco mais desse assunto não vai prejudicar. Sim. Tranquilo, professor. Ok, então, passa um e-mail, tá? Obrigado, Antônio. Muito obrigado, Ramiro. E, lógico, só para dar mais uma informação, só complementando as informações, não é? Alan já está tudo certo para iniciar, não é? Como PV do nosso PRH a partir de agora de agosto, ele já está nos ajudando. E, resumindo e relembrando, o papel do PV de Alan vai ser justamente, não é, colaborar, acompanhar, não é, a equipe de bolsistas e orientadores do PRH. Lógico, nessa costura, Alan vai ser um elemento de integração das atividades, né, dos diversos grupos que compõem o PRH e também interface com o setor produtivo. Em resumo, é esse o papel de Alan e, lógico, esperamos, não é, que tenhamos sucesso e uma integração de fato, viu? De todos, eu acho que, em resumo de tudo que nós vimos em todas as apresentações, só lembrando, nós temos 8 bolsistas, não é, de C, 8 bolsistas de graduação, 3 bolsistas de mestrado, 1 bolsista de doutorado, 1 bolsista de pós-doutorado e 1 bolsista de PV. Então, pessoal, eu acho que é uma equipe, nós vamos ainda pensar, porque tinha essa figura no passado de bolsista ou de voluntário, né, de participantes do PRH voluntários, mas nós vamos manter essa ligação. Eu espero que cada semana a gente possa ter um seminário temático, não é, para estar sempre se vendo, se falando, etc., que eu acho de fundamental importância. Fiquem certos que vocês vão receber, não é, um e-mailzinho com sugestões dos planos de trabalho, porque a comissão gestora, que eu tinha informado, ela fez uma análise, não uma análise mais geral, mas fez, e é importante que a gente passe para vocês esse feedback para a gente possa melhorar, não é, cada plano, sem entrar no aspecto, não é, técnico
né, da profundeza de cada área, mas vamos pelo menos nos aspectos mais gerais, que é importante do ponto de vista de apresentação e do próprio plano, né, de trabalho de cada bolsista. Então, pessoal, isso que eu queria dizer, agradecer enormemente a todos, né, por estarem aqui, tá certo? Eu acho que esses 4 dias foram muito bons para nos conhecermos e vamos continuar assim, pessoal. Eu acho que daqui a pouco a gente vai estar, não é, de forma presencial, se Deus quiser, não é? Vamos cada vez mais esperar que esse momento vá finalizando e que a gente possa estar juntos realmente. Então, pessoal, se alguém quiser fazer algum complemento, nós estamos já quase a 14 horas, alguns de nós vai começar, ou não é, alguns vão começar suas disciplinas, eu acho que o Paulo tem aula a 14 horas, tem vários professores que lecionam agora, então, se alguém quiser fazer algum comentário breve, tá certo? Se não, a gente já encerra aqui, dando uma boa tarde a todos, um bom final de semana, não é? E se Deus quiser, vocês vão receber meus e-mails, como sempre, não é? Informando. Outra lembrança é que se lembrem que nós vamos ter, né, agora em agosto, não é, o 2020.3, e aí, pessoal, nós vamos informar as disciplinas, viu, para os alunos de graduação que vão serem ofertados. É importante que os alunos bolsistas de graduação fiquem atentos para que possam cursar as disciplinas obrigatórias do PRH. Uma boa tarde, um abraço a todos e muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, professora. Eu nem botei aqui, botar a câmera. Boa tarde, que eu vou finalizar aqui com minha. Tchau, tchau para vocês. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Professor Dalina, está aí?